Bem-vindos de volta. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lili, da Lua de Lili, e hoje venho falar de um escritor que andava a namorar há anos. Finalmente e muito recentemente li o Quem Matou o Meu Pai e apaixonei-me perdidamente. Entretanto li mais dois do autor. A escrita dele é crua, é frontal, é profundamente política. Fala de classe, fala de violência, de identidade e a forma como transforma o sofrimento, o dele, o da família, o de toda uma classe em literatura é um feito. Hoje falo sobre 3 livros diferentes, mas que fazem todos a mesma pergunta. Como é que o lugar onde nascemos define tudo aquilo que podemos vir a ser? A escrita do autor é das coisas mais bonitas, mais dolorosas que eu li nos últimos anos. Ele escreve a partir do corpo, a partir da ferida, a partir da vergonha, como se cada livro nascesse assim de uma necessidade quase visceral de compreender e não se esquecer das coisas. Há qualquer coisa na escrita dele de profundamente corajoso na forma como ele se expõe e na forma principalmente que ele expõe as coisas que a maior parte de nós esconde. Fez muito lembrar a escrita do Ocean Vuong, inclusive eu vou deixar aqui um dos livros que eu li dele que adorei. São autores muito parecidos por toda a vulnerabilidade com que escrevem e com que se aproximam do leitor. Para acabar de vez com o Eddie, foi o livro que o lançou e percebe-se logo porquê. É um relato brutal da sua infância e adolescência num meio operário francês, onde a pobreza, o alcoolismo e a homofobia faziam parte do seu dia-a-dia. A aldeia onde cresceu era um microcosmo da exclusão. Um lugar onde ir ao dentista era um luxo, onde as paredes da casa dele eram feitas de cortina e onde a violência é tão normal quanto tomar um pequeno almoço. Louis descreve uma infância sem grande inocência. Uma casa onde o afeto quase não existia e os homens gritavam, batiam, bebiam. As mulheres, por outro lado, só eram validadas quando se tornavam mães, exaustas, anuladas, muitas presas num papel que elas próprias não escolheram para si. As marcas da classe, do medo, do silêncio cúmplice estão todas ali. O pai, alcoólico e bruto. A mãe, exausta e resignada. E um sistema que nunca deu oportunidade a ninguém de ter uma vida diferente. A relação dele com o corpo também foi muito complicada. O autor é homossexual e a homossexualidade, enquanto crescia, foi um dos fatores que transformou a vida dele num pequeno inferno pessoal. Tentou por tudo ser normal, mas o desejo contrariava a vontade e essa luta marca-o até hoje. Desde muito pequeno gostava de coisas femininas, andava de forma feminina, era tudo o que bastava para ser ridicularizado por todos. Piam-lhe, batiam-lhe, chamavam de paneleiro e todas as coisas que vocês possam imaginar. Neste livro há passagens mesmo muito desconfortáveis, principalmente 2 ou 3 episódios de caráter mais sexual. O desejo surge na vida dele como algo proibido, como algo sujo, como algo até muito doloroso. Da forma violenta e de humilhação com que os pais o tratam também não ajuda nada e acaba até por enterrá-lo ainda mais nesta vergonha. Aquilo que mais me marcou nesta leitura foi a forma como o autor consegue perdoar. Nós vamos conhecer estas personagens de uma forma tão profunda, esta mãe, este pai, estes irmãos, este protagonista, que acabamos nós também por os compreendermos tão bem que acabamos também por os perdoar. Um bocadinho talvez como fazemos com os nossos próprios pais. O primeiro livro do autor que eu li foi Quem Matou o Meu Pai e foi realmente uma revelação. Toda a estrutura, toda a escrita, a história, a forma como ele se expõe. Foi assim qualquer coisa avassaladora para mim enquanto leitora. Eu fiquei completamente presa desde a primeira frase. Neste livro a figura principal vai ser o pai do escritor. Um homem, como tantos outros da sua classe, foi esmagado pela dureza do trabalho físico e pela negligência do Estado. Durante muitos anos o pai dele trabalhou numa fábrica, acabou por causa desse trabalho por danificar a coluna e o corpo dele fica condenado. Dependente de medicamentos, incapacitado, esquecido. O autor escreve este livro numa espécie de carta, ao mesmo tempo que faz uma homenagem também a uma acusação, quem é que lhe matou o pai? E eu achei muito interessante porque ele próprio dá uma hipótese de resposta a esta pergunta. Quem lhe matou o pai também foram as políticas públicas, a austeridade, os cortes sociais que decidem que há pessoas que efetivamente valem menos do que outras. Por outro lado, a personagem do pai é uma personagem complexa, muito, muito interessante e que eu sinto que também representa tantas pessoas que nós conhecemos. É um homem antigo, um homem durão, um homem xenófobo, homofóbico, mas ao mesmo tempo que tem amigos negros, tem amigos muçulmanos, que de alguma forma aceita a própria homossexualidade do filho, a incoerência das classes populares esmagadas pelo medo, pela precariedade, está em todo lado e sinceramente isto é tão atual em Portugal que é impossível não o reconhecermos. É um livro sobre amor, sobre raiva, sobre uma tentativa de reconciliação, é também uma denúncia, é uma pergunta literal. Quem é que matou o meu pai? Foi o corpo? Foi a fábrica? Foi o governo?
Ou foi tudo isso junto? O Colapso foi um livro que saiu muito recentemente no mercado português e assim que eu soube que ele ia ser lançado, eu decidi logo que o tinha que ler. Foi também para mim o livro mais devastador dos três. Este livro começa com a notícia do falecimento do irmão do escritor e é muito interessante porque o escritor começa logo o livro a dizer-nos que nunca gostou do irmão e vai-nos explicar mais à frente porque ele vai reconstruir fragmento a fragmento a vida de uma pessoa que o mundo nunca quis ver. Cada capítulo é um facto sobre o irmão, como se de alguma forma o autor tentasse juntar as peças de uma vida que já não dá para reconstruir-se. É muito perceptível para o leitor a forma como toda a família encarava o irmão como se ele fosse um falhado. Houve uma cena em particular que me fez passar horas a pensar naquilo, em que o irmão liga à mãe a dizer que se vai matar e ela comenta com o pai e eles literalmente desligam a chamada e riem-se. Eu acho que isto é de uma violência. Há tantas camadas, há tantas interpretações que, sinceramente, eu fiquei horas a pensar nisto. Tal como o próprio escritor, o irmão cresceu num ambiente marcado pela miséria, pela negligência, pela ausência de oportunidades e acaba por se entregar ao mundo do alcoolismo, das drogas, da violência, perdido num ressentimento por um mundo que nunca soube cumprir e dar-lhe espaço para concretizar os sonhos gigantes que haviam dentro dele. A certo ponto no livro, o autor escreve que nas classes operárias as feridas mentais não existem. Não há espaço para a saúde mental. É beber, trabalhar, sobreviver e continuar. Há vários momentos no livro em que ele se questiona se algum deles podia ter feito alguma coisa para ter salvo o irmão, em que momento é que foi tarde demais no percurso da vida do irmão. Lembra-nos, sobretudo, que a injustiça social não tem só a ver com a diferença de dinheiro, mas principalmente possibilidades, tentativas, segundas oportunidades, que foi aquilo que sempre faltou ao irmão. O irmão nunca teve espaço para errar, não tinha essa possibilidade. E exatamente por isso o autor acredita que o irmão não morreu simplesmente por ele mesmo, mas de alguma forma por uma espécie de determinismo social. A sociedade cumpriu o seu papel. Deu-lhe a precariedade, deu-lhe o isolamento, deu-lhe o álcool. Quando já não havia sonhos para lhe roubar, matou-o. Sinto que foi um livro muito complexo, que mostra como é que o luto é tão contraditório, como é que podemos amar tanto alguém que não gostamos. É um livro em que eu sinto que o autor tentou salvar a vida do irmão que ficou por viver e toda a ternura que o mundo não lhe soube dar. Em todos os livros tive a mesma experiência. Sinto que ele escreve para transformar a ferida em consciência, para sobreviver. E exatamente por causa disso, os seus livros acabam por ser espelhos políticos e emocionais da atualidade. Nestes 3 livros, ele constrói o retrato da sua própria família, mas também de uma classe social completamente invisível. A pobreza, o álcool, a violência, a vergonha são as heranças de um sistema que não permite a muitas famílias outra forma de existir. E ao mesmo tempo há amor. Um amor deformado, um amor confuso, mas real, mas profundo. Ler este escritor é ver o mundo sem qualquer anestesia, é desconfortável, muitas vezes é violento, mas é mesmo muito importante. Ele de facto escreve sobre a França operária, mas podia ser sobre qualquer sítio, em qualquer parte do mundo, inclusive em Portugal. Se nunca leram nada do autor, leiam. É uma escrita curta, mas inesquecível e preparem-se para verem o mundo e a vossa família com outros olhos. Se já leram, por favor, não se esqueçam de deixar aqui em baixo qual é que foi o vosso feedback. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, de subscrever o canal, partilhar com os amigos. Beijinhos e até a próxima segunda-feira.